O preço do petróleo disparou de novo, tá? O petróleo Brent já passou dos US$ 115 por barril, uma coisa que a gente não via desde o começo de março. Só nas últimas horas do dia 19 a alta foi de mais de 6%, só pra vocês terem uma ideia da dimensão do que eu tô falando. Ao mesmo tempo, o petróleo americano tá na corda bamba, né? Ele tá segurando US$ 95 por barril. Para vocês terem também uma ideia dessa mudança, em fevereiro o petróleo tava na casa dos US$ 60. Então, em menos de um mês, praticamente dobrou de preço e a tendência é de continuar aumentando. Então, nesse vídeo, hoje você vai entender por que os Estados Unidos estão tão confiantes, como é que isso pode afetar o preço do petróleo, do diesel e da gasolina no mundo todo, e o que pode acontecer se os Estados Unidos não conseguir vencer o Irã. Vamos falar sobre isso? Na última semana, o Trump autorizou alguns ataques para poder tentar bloquear o Estreito de Hormuz. E ele deixou muito claro que os Estados Unidos não precisam da ajuda de outros países para poder resolver. Um pouco arrogante da parte do Trump. Gente, nada surpreendente, né? O Trump fala sobre as técnicas de negociação dele até mesmo no livro, então esse é o jeito dele. Ele também disse que isso vai acabar quando ele quiser que acabe, então é sempre dessa mesma maneira, é sempre geralmente a mesma narrativa, né? Então assim, o Trump não quer liberdade pro povo do Irã, não quer resolver as coisas de verdade, ele quer controlar. A ideia dele não é mudar a forma de governo que ele lá tem, nem instaurar uma democracia, não. Para começar, ele nem é democrata. Ele quer um regime autoritarista, quer comandar não só os Estados Unidos, mas Venezuela, Irã, Groenlândia, se ele puder, ou qualquer outro país que ele veja vantagem. Ele mesmo disse isso lá em 1988, gente, muito tempo atrás. Antes dele ser presidente, ele falou que seria implacável com o Irã, que ele entraria, conquistaria lá a ilha de Karg, que é um ponto muito vital para a economia do Irã. E lá é uma das únicas partes mais fundas do Golfo Pérsico e por isso que permite a atração desses petroleiros que a gente tá vendo parado no Golfo Pérsico hoje, né? Diferente do resto da região. Então o Trump tá de olho nisso faz tempo. E agora, com essa guerra toda, ele tá vendo uma chance perfeita de fazer o que ele queria fazer há muitos anos já. Mas e se isso não sair conforme esperado? Como é que isso pode afetar o preço do petróleo, do diesel e da gasolina no mundo todo? Para entender um pouco sobre o que está acontecendo agora, a gente precisa falar sobre defasagem. Antes do conflito, segundo dados que eu estou trazendo aqui da Abicom, praticamente não tinha diferença entre o preço do combustível aqui no Brasil e o preço internacional por conta daquele PPI, né? Aquela política de paridade internacional. Só que a partir do início da guerra, isso mudou muito rápido. O preço do petróleo disparou lá fora e os valores daqui de dentro não acompanharam a mesma velocidade. E aí começou a surgir uma defasagem bem visível, nominal mesmo, na bomba. Então, na prática, isso quer dizer que o combustível estava sendo vendido aqui no Brasil mais barato do que ele deveria em relação ao mercado internacional. E quando isso acontece, surge uma pressão muito forte para aumento de preço, principalmente no diesel, que subiu, inclusive, mais que a gasolina. Isso tem muito a ver com a nossa estrutura. O Brasil ainda não tem refinarias que dão conta da demanda que a gente tem. Então, a gente fica muito dependente do mercado de fora, especialmente quando se fala de diesel. Fala-se muito que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas nós não somos plenamente autossuficientes no refino do petróleo. Tem uma diferença muito relevante. Quando essa diferença aumenta muito, o país tem que fazer o mercado continuar no mínimo atraente, para o capital estrangeiro continuar trazendo combustível para cá. E o plano do governo foi tentar, realmente tentar, segurar o preço do diesel e ele zerou alguns impostos federais que são cobrados na importação e na venda do combustível. A gente viu essa diferença de 32 centavos no litro, né, para quem produz ou importa diesel. E somando as medidas que foram feitas de algumas semanas, a gente teve uma redução de quase de 64 centavos por litro, o que é muita coisa se a gente leva em consideração o valor cheio, né? Para compensar essa perda de arrecadação que o governo não teve, o governo também criou um imposto sobre exportação do petróleo. A ideia que é incentivar que mais petróleo seja refinado aqui dentro do Brasil e garantir que não vá faltar combustível para o mercado interno, né? Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive alguns investidores, que têm esse medo de que o Brasil vai simplesmente acabar e não vai ter mais abastecimento para ninguém, vou comprar tudo, vou ter um bunker e tudo mais. E pô, pode ser que isso aconteça? Pode, mas é bem improvável, tá? Galera, se esse vídeo te agregou até aqui, considera curtir, se inscreve no canal, comenta aqui que seu feedback é muito importante e vamos continuar. O que pode acontecer com os Estados Unidos se eles não conseguirem vencer o Irã? Hoje, os mercados simplesmente não conseguem acompanhar essa reposição na velocidade que seria necessário. Então, para você ter uma ideia, boa parte do enxofre que é usado no mundo, que é essencial tanto para a indústria quanto para a agricultura, ele vem como um subproduto do refino do petróleo. E uma parte disso, muito relevante, enorme na verdade, passa pelo Estreito de Hormuz. Só que o enxofre é fundamental para a extração de metais como cobre, cobalto, entre outros. E são justamente esses materiais que são usados para fabricar e reparar equipamentos militares, como jateamento de arma, tanque, enfim. Para você ter noção do nível disso, só para substituir 2 radares americanos destruídos que a gente teve recentemente, seriam necessários mais de 30 mil quilos de cobre. Isso sem contar milhares de quilos adicionais para poder consertar outros equipamentos que também foram danificados, né, em vários países da região. Ou seja, começa com um problema de petróleo, vira um problema de enxofre, depois é cobre, e isso pode acabar se tornando um problema de abastecimento militar,
capacidade militar mesmo. Então vejam que, como eu citei nos últimos vídeos, em geral isso é um efeito cascata. Começa numa coisa, vai pra outra, depois outra, depois outra, depois outra. Por mais que o Trump tenha falado que ele tem, armamento pra anos, se ele tiver as bases dos Estados Unidos caindo nesses países, vai ser muito impactante. E tem mais um ponto que entra nessa conta. Os Estados Unidos já deixou claro que não precisa de apoio de outros países, só que essa postura mais agressiva começa a isolar os Estados Unidos, ao invés de atrair aliados. Inclusive, aliados importantes da Europa, que até pouco tempo atrás estavam do mesmo lado, hoje já estão meio que cagando e andando para os Estados Unidos. E assim que o Irã apresentar uma proposta que satisfaça os Estados Unidos e eles fiquem livres do governo americano, o regime lá vai voltar a ser como era antes. E talvez um regime ainda mais poderoso, porque ele tem incentivo à arma de destruição em massa, tem uma cultura que, diante do mundo ocidental, também é meio problemática. Ou seja, essa tentativa, que de fato é uma tentativa dos Estados Unidos de conter o problema, pode acabar saindo pela culatra. Se os Estados Unidos começam a enfrentar uma dificuldade nesse cenário, o Fed, que é o Banco Central de lá, pode ser forçado a mudar completamente a política econômica. Pode ser reduzindo juros, pode ser injetando mais dinheiro, e isso influencia diretamente o dólar, pressiona a inflação e acaba chegando em países como o Brasil, um país emergente que depende desse equilíbrio global, né? Ou seja, mesmo quem tá longe do conflito pode sentir o impacto no bolso, como a gente já tá vendo, ou a gente vai começar a ver cada vez mais forte nas próximas semanas. Comenta aqui a sua opinião, aqui embaixo na seção de comentários, eu vou ler os seus comentários, seu feedback é muito importante. Eu sou Henrique Boteles e até a próxima.